Olá, meus queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estou muito feliz porque esta semana nós chegamos à marca dos 10 mil inscritos. Eu fico contente, não somente pelo número em si, mas pela quantidade de pessoas que têm buscado a verdade, que têm corrido atrás de conhecer mais a palavra de Deus. Isso muito alegra o meu coração. Eu tenho sempre interagido com aqueles que têm comentado aí nos nossos vídeos e eu fico muito contente. Eu já peço a você que se chegou aqui e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal, tá? Ative o sininho aí para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você também pode me seguir nas redes sociais, o meu Instagram está aparecendo aí embaixo. E hoje, em comemoração a estes 10 mil inscritos, eu vou gravar um vídeo respondendo mais uma vez um outro vídeo da internet, desta vez 2 padres. Acredito que o apresentador também seja, se for o caso, eu não tenho certeza. São 3 padres conversando e dialogando acerca do dia do Senhor. Segundo eles, o dia do Senhor seria o domingo. Nós vamos então trazer uma resposta a este vídeo e eu queria que você prestasse bastante atenção porque eu vou tentar fazer um traçado histórico acerca do sábado desde o primeiro século até os nossos dias. Você vai perceber que essa conversa de que os primeiros cristãos guardavam domingo e que esse era o dia considerado sagrado pelos cristãos não é bem verdade, tá bom? Fica com a gente aí até o final, eu acredito que você vai aprender muito com o vídeo de hoje. Muito bem, meus queridos, conforme eu prometi para vocês, nós vamos fazer a avaliação de um vídeo onde 2 padres dialogam, o padre Guido e o padre Vander. Eles começam a dialogar acerca do dia do Senhor, falam sobre o domingo, inclusive mencionam a Igreja Adventista e por isso me senti na obrigação de fazer esse vídeo resposta, tá bom? Vamos acompanhar o primeiro trecho do vídeo? Vamos lá, vamos ver qual é a dinâmica do diálogo. A questão do sábado ou do domingo. Nós, como católicos, o que nós devemos fazer? A gente deve guardar o sábado como dia de guarda? Olha que O pergunta. que a palavra de Deus diz a respeito disso? Ou nós devemos guardar o domingo? Pergunta? E eu acrescento ainda essa pergunta. Importante. Já houve um tempo que devia ser um dia e depois mudou para outro? Olha Enfim, aí. sábado ou domingo, qual é o dia correto de guarda? Começo perguntando para o senhor iniciar para a gente, por favor, Padre Guido. Veja, na pergunta ele diz sábado ou domingo, e se em algum momento já houve um tempo que foi um dia e que passou para outro dia. Então, vamos analisar a resposta que o padre Guido dá acerca deste assunto. Vamos lá. Depois o Padre Vander pode completar. Como é que fica essa situação aí? Olha, Eric, não é difícil responder. Não é difícil. Todo mundo tem a Bíblia em casa e quando nós olhamos, especialmente nas primeiras páginas da Bíblia, digo uma referência ao segundo livro, o livro do Êxodo, nós notamos as ordens que Deus deu para o povo de respeitar o dia de sábado. E esta obediência sempre foi respeitada no decorrer de muito tempo, de tantos séculos. Então veja, o padre deixa claro que quando você vai à Bíblia, principalmente na parte inicial da Bíblia, em Êxodo, ele diz claramente que a ordenança é para guardar o sábado. Está de parabéns, realmente é isso que está na Bíblia. Vamos continuar. Aí vem a pergunta, por que hoje não é mais o sábado, mas é o domingo? Boa pergunta. Por que hoje não é mais o sábado e sim o domingo? Não é difícil responder, repito, porque Jesus ressuscitou de domingo. Não é difícil responder porque Jesus ressuscitou no domingo. Legal, mas aonde é que diz que o fato de Jesus ter ressuscitado no domingo transfere a observância do sábado para o domingo? Biblicamente nós não encontramos esse texto, essa passagem. Vamos continuar. Primeiro dia da semana. Se nós notamos, por exemplo, o Evangelho de São João, que pode ser resumido em 2 semanas, a segunda semana é isso que acontece com a Páscoa. Todos os melhores eventos são todos gravados no primeiro dia da semana, no domingo. Certo. E sendo que a ressurreição de Jesus
a vitória de Jesus sobre toda forma de mal e sobre a mesma morte caracteriza a expressão mais alta da nossa fé, os cristãos começaram a celebrar esta vitória exatamente no dia de domingo. E esta celebração entrou no costume dos fiéis. Aqui eu pauso porque ele falou algumas coisas interessantes. Primeiro, eu vejo que há uma generalização. Os cristãos, não foram os cristãos que começaram a guardar o domingo. Alguns cristãos começaram a guardar o domingo, enquanto que outros cristãos não guardaram o domingo. Logo no primeiro momento, não há nenhuma substituição. O que dá a entender, tanto na fala do padre Guido, quanto na fala de alguns evangélicos, é que assim, Jesus morreu, ressuscitou, os apóstolos e os cristãos simplesmente substituíram o sábado pelo domingo e acabou. Gente, a partir de hoje é o domingo. Não foi bem assim. Não foi bem assim. A gente vai ver, eu vou mostrar vários textos para vocês, que na verdade houve uma transição. Primeiro, alguns começaram a guardar o dia que eles chamavam dia do sol, outros chamavam dia do Senhor, começaram a guardar o domingo enquanto guardavam o sábado, certo? Chegou logo, não foi assim, eu aceito o domingo, rejeito o sábado. Primeiro, vamos acrescentar mais um aqui. Então, houve um acréscimo. Vários cristãos não aceitaram isso, permaneceram guardando o sábado. Aí depois é que virou ordem guardar só esse dia e rejeitar o de cá. Guardar o domingo e rejeitar o sábado. Não foi assim, já de imediato, guarda o domingo e rejeita o sábado. Teve um período, principalmente na Primeira Era, onde se guardavam os 2 dias. Isso não fica claro no vídeo, mas eu vou mostrar para vocês como foi esta transição ao longo da história. Não bíblica, mas ele falou uma coisa interessante no final. Os cristãos começaram a guardar por causa de um costume. Olha, palavras muito interessantes nesse contexto. Costume, tradição, Bíblia, sola escritura? Não. Então, assim, guardar pelo costume, guardar pela tradição é uma coisa. Guardar porque a Bíblia diz que deve guardar, isso não podem apresentar. Mas vamos continuar assistindo ao vídeo. Portanto, a igreja transferiu o dia de descanso físico para dar mais louvor a Deus para o domingo. Uou! Percebeu? Portanto, a igreja transferiu e, naturalmente, nós não podemos aceitar isto. Porque não é a igreja que tem autoridade para mudar a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. A igreja não pode alterar aquilo que Deus fez. Então veja, pelo que o padre falou, veio o costume, alguns começaram a guardar um dia e outro, e daqui a pouco a igreja transferiu. Vamos continuar vendo o vídeo e aí a gente faz mais comentários no final. E hoje, como católicos, Eric, nós todos somos chamados a prestar esta homenagem como expressão da nossa fé no dia do Senhor, que é exatamente o domingo. A palavra domingo vem da língua latina dies dominica, traduzido em português, dia do Senhor. Certo. No qual todos os fiéis se prestam homenagem e temos a obrigação do terceiro mandamento, né, de comemorar esta vitória de Cristo com a nossa participação, por exemplo, a Santa Missa, com a abstenção de tantos serviços normais que caracterizam o nosso dia a dia, para curtir mais ainda também a nossa família, dedicarmos a fazer aquela bela visita a um doente, a uma pessoa, a uma família que está angustiada, isto é, santificar o dia do Senhor. Então você que me assiste, entenda que a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico e aramaico. Então, para mim, sinceramente falando, pouco me interessa saber o que o latim diz acerca do domingo. Porque quando nós falamos sobre dia do Senhor, nós não recorremos ao latim, nós recorremos ao hebraico principalmente, que é o Shabat, é chamado assim, o dia do Senhor, e não o latim, não é? O latim não tem tanta relevância no contexto desse estudo. Uma coisa é importante ressaltar, o terceiro mandamento nada tem que ver com dia.
Se o Padre Guido for a sua própria Bíblia católica e abrir a sua Bíblia, vai perceber que lá no terceiro mandamento diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento é que trata de dia, que fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Só que a Igreja Católica não segue os 10 mandamentos, segue o catecismo. E lá no catecismo, o mandamento que fala de algum dia é o terceiro. Tá? Mas, biblicamente, não existe terceiro mandamento como uma referência a algum dia. O terceiro mandamento é sobre o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão. É só uma ressalva que eu considero importante. O próprio Padre Guido ou qualquer outro católico, evangélico que me assista pode conferir em sua Bíblia. É só abrir em Êxodo capítulo 20 que você vai ver qual é o terceiro mandamento. Vamos continuar assistindo o vídeo? Eu acho que as oportunidades não faltam. Entendi. Quando, Eric, nós falamos, mas padre, hoje há também pessoas de outras religiões que ainda continuam observando o sábado. É justamente isso que eu ia dizer. Será que a confusão, por isso que a gente recebeu tantas perguntas durante o ano, Sim. Olha que será que não é interessante. por isso que outras denominações cristãs que não são católicas ainda guardam o sábado? Será que é por isso, Padre Guido? Essa Uma das confusão? motivações é esta aqui, porque Certo. estas religiões não obedecem ao magistério da igreja. Uou! É isso mesmo. É isso mesmo, Padre Guido. Você acertou. Uma das razões por que nós não guardamos o domingo é porque nós não obedecemos o magistério da igreja. É isso mesmo. Nós, adventistas do sétimo dia, obedecemos a palavra de Deus. Você acertou, padre. Nós não obedecemos o magistério da igreja. Adventista do sétimo dia não está nem um pingo preocupado com o que pensa a igreja A ou B. Nós nos preocupamos com o que está escrito na palavra de Deus. Nisso daí o senhor tem completa razão. Eu dou completa razão à sua fala. Concordo 100%. Me entristece ver irmãos cristãos evangélicos que dizem que seguem o sola escritura, é somente a Bíblia, mas obedecendo o magistério da igreja. Dizem que seguem apenas a Bíblia, mas obedecem, na verdade, o magistério da igreja quando guardam o domingo. E o senhor acertou. De fato, muitas religiões muitas denominações guardam sábado, porque não seguem o magistério da Igreja Católica. De fato, nós não seguimos. Eu, inclusive, gostaria de ler alguns textos com vocês, textos católicos tratando sobre esta questão. Veja o que diz esse texto. Nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe de nossa igreja, que preceituou tal ordem de o sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Veja mais um texto. A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, e aqui eu faço uma observação, o sábado não é de judeu. Como eu já falei num vídeo anterior, você pode ver aí no card que eu vou colocar aqui em cima, ou você pode entrar na playlist aí e procurar. Você vai perceber que o sábado já foi dado no Éden, tá? Não tem nada a ver com judeu necessariamente, somente para o judeu. Mas vamos continuar a leitura. A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus ou o sétimo dia da semana para o primeiro dia, fez o terceiro mandamento, na verdade não é terceiro, seria o quarto, né? Fez o terceiro mandamento que se refere ao domingo, ou seja, mantido sagrado como o dia do Senhor. Olha só que coisa interessante. Eu quero apresentar para você agora o Códice Justiniano. Olha o que diz esse códice. Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices, descansem no venerável dia do sol. Percebe como o domingo era chamado naquela época? Isso aqui é bem antigo, dos primeiros séculos. Dia do sol, o venerável dia do sol, era o dia romano. Era assim que eles exaltavam, né? Os romanos adoravam o sol e o dia de domingo era chamado o venerável dia do sol. E aí o Códice de Justiniano fala que deveriam guardar, não é? Observar o dia do sol. Ei, eu sigo a Bíblia. Eu não guardo dia de sol coisíssima nenhuma. Eu guardo o sábado do Senhor Deus. Vou mostrar para você mais um texto. Esse texto está escrito no Sínodo de Laodiceia, que foi escrito no ano 364. E olha o que diz. Os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas sim trabalhar neste dia. Veja, não podia mais descansar. Devem honrar o dia do Senhor e descansar, se possível, como cristãos,
Se, entretanto, forem encontrados judaizando, sejam separados de Cristo. Percebe que agora a coisa começa a ficar mais estranha, apertando o cerco mesmo? Olha, você não pode mais guardar o sábado. Se você for encontrado guardando o sábado, isso é judaizar e nós vamos lhe prender, vamos tirar a sua propriedade, você será separado de Cristo. A gente vai ver outros textos que falam um pouco mais sobre este aspecto de perseguição mesmo. Mais um texto. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, eu quero dizer que Jesus nunca autorizou nada disso, tá? Uma coisa é dizer que Jesus autorizou, outra coisa é Jesus ter autorizado. Jesus não autorizou nada disso. Agora, se Jesus autorizou, me mostra o texto onde Jesus diz, você pode fazer isso. Jesus nunca autorizou, tá? Nunca. Mas vamos continuar. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo em memória da ressurreição de nosso Senhor. De modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, independentemente de sua vontade, à autoridade da igreja. Uou! Nossa! Rapaz, que texto forte! A Igreja Católica está dizendo que quando um evangélico, quando um protestante, ele observa o domingo, ele está prestando uma homenagem independentemente de sua vontade, porque foi a Igreja Católica que mudou. Ponto. A igreja diz que mudou. Ela diz que com autoridade, que ela diz que foi de Cristo, mas a gente sabe que não foi, porque Jesus nunca autorizou isso, ele nunca deu essa ordenança, ela mudou. Então, quando alguém guarda o domingo, está prestando homenagem a quem? A Igreja Católica. Outro texto. A Igreja Católica, por sua própria e infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. Mais um, a Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. A Igreja de Deus, porém, que eles acreditam ser a Igreja Católica, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Agora eu quero ler um texto para vocês muitíssimo interessante, tão forte quanto este que eu li anteriormente. Olha só o que diz esse texto. Daí a conclusão é inevitável daqueles que alegam seguir a Bíblia como seu guia. O sola escritura, não é? Os israelitas e os adventistas do sétimo dia têm o peso de exclusivas provas bíblicas de seu lado, mas o protestante não tem uma palavra bíblica em sua defesa para sua substituição do sábado para o domingo. Nossa! Percebeu? Não sou eu que estou dizendo, não. É a própria Igreja Católica. Ela está dizendo que nós, adventistas e os israelitas, nós temos o peso das evidências que estão na Bíblia. Nós temos o peso da palavra de Deus ao nosso lado. Mas o protestante que guarda o domingo, ele tem o peso de quê? A não ser da autoridade romana. Quando o evangélico guarda o domingo, ele está prestando homenagem a quem? À Bíblia? Na Bíblia não fala disso. Ele presta homenagem independentemente de sua vontade à própria Igreja Católica. É o que eles mesmos dizem, né? Vamos ver mais um texto? O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Sabe quem disse isso? Os católicos. Um livro católico. Eles mesmos dizem que nenhuma passagem na Bíblia autoriza a mudança do sábado para o domingo. Foi a igreja quem mudou. E aí a gente já começa a ver que até a própria Igreja Católica vai discordar do Padre Guido, não é? Porque não é algo que está nas Escrituras, não é? Ele falou da ressurreição, mas de fato não tem um texto. E a própria Igreja Católica admite isso. Não há um texto na Bíblia que autorize. O que nós percebemos é que a Bíblia, de ponta a ponta, manda guardar o sábado. Vou ler apenas mais um texto para que você possa refletir. A Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Padre Du Bois. Uou!
Percebeu aí? Eu estou lendo aqui, gente, não é textos adventistas não, tá? Eu estou lendo para você textos católicos. Textos católicos, onde eles dizem claramente. E eu acho muito interessante que a Igreja Católica não tem vergonha de dizer, não, nós mudamos mesmo. Fomos nós que mudamos, nós alteramos. E nós temos autoridade para fazer isso daí. Eu não sei quem deu essa autoridade. Eles acreditam que Jesus transferiu a autoridade para que eles pudessem mudar. Eu não acredito nisso. Eu acredito na palavra e somente na palavra. Ok? Nós vamos continuar assistindo o vídeo. Vamos ver o que mais o Padre Guido e o Padre Wander falam acerca deste tema. Por isso ficam amarradas a uma tradição do Antigo Testamento. Agora, uma coisa importante. Deus quer que seja santificado o dia dele. Mas qual é o dia dele? É o domingo? Porque na Bíblia está escrito que é o sábado e não o domingo. Alguém que diz, por exemplo, padre, eu aos domingos prefiro curtir a minha família. Olha, vou dizer a verdade, eu não vou na igreja. Mas olha, meu amigo, porém, diz esta pessoa, não vou de domingo, mas vou durante a semana. É uma coisa boa ir também durante a semana, mas a obrigação moral e religiosa dos fiéis é a nossa presença, Santa Missa, aos domingos, que é o dia do Senhor. Façamos de tudo para respeitar o magistério da Igreja e, digamos também para estes nossos irmãos que estão ainda amarrados ao estilo do Antigo Testamento, que, claro, é sempre a palavra de Deus, mas hoje é a Igreja que recebeu este depósito da fé e que nós devemos plenamente respeitar. Ô Padre Wander, o senhor já deve ter ouvido alguém dizer essa confusão por aí, né? Se o domingo é o dia do Senhor, o sábado, então não é do Senhor? Que pergunta interessante. Se o domingo é o dia do Senhor, então o sábado não é o dia do Senhor? Vamos ver. Ele acha que o domingo é o dia do Senhor. Mas se o domingo for o dia do Senhor, então o sábado não é o dia do Senhor? Então vamos ver que resposta o Padre Wander vai dar sobre esta pergunta. Eric, antes de mais nada, eu quero pedir a compreensão de quem nos acompanha. Eu estou com uma tosse alérgica. Fica tranquilo, padre. Estou medicado, mas vocês nos acompanham, viu? Tranquilo. Bem, o Padre Guido respondeu extremamente claro, mas esses dias é interessante. Eu entrei num link do YouTube. Certo. Produzido pelos adventistas. No YouTube, não é que eu entrei para... Eu fiquei chocado, Eric. Ficou chocado? Sério, quanta desinformação, quanto absurdo. E inclusive defendendo que quando o Papa visitou os Estados Unidos lá atrás, já estava preparando um tal decreto dominical. E você vê tanta fantasia, eu vou usar um termo muito claro, viu, Padre Guido? Viajam. Viajam sem base bíblica, viajam sem... Viajam sem base bíblica? Padre, qual que é a base bíblica para guardar o domingo? Você está falando que a gente viaja sem base bíblica quando vocês seguem uma tradição que a igreja alterou e vem me falar sobre base bíblica? Desculpa, mas base bíblica quem não tem são os católicos, os evangélicos ou qualquer pessoa que queira guardar o domingo. Quem não tem base bíblica é quem guarda o domingo. Não me fale sobre base bíblica quando você guarda o domingo, quando se fala de um purgatório, quando se fala de adoração a ídolos, a imagens de escultura. Não me fale de base bíblica quando uma coisa, eu com todo o respeito que eu tenho aos nossos irmãos católicos, quando se pratica tais atos, você não tem base bíblica nenhuma para fazer. Não há base bíblica para se ajoelhar diante de uma imagem, seja de quem for, e fazer petições ou orações. Não há base bíblica para você dizer que o domingo é o dia do Senhor, como próprios relatos católicos. Não há base bíblica. Não há base bíblica para se pregar que existe um purgatório. Não há base bíblica. Então, não me fale sobre base bíblica quando a gente percebe muitas doutrinas da Igreja Católica, não vou colocar todas, evidentemente, mas quando muitas das doutrinas da Igreja Católica não encontram embasamento bíblico. Então, padre, quando você fala que os adventistas não têm base bíblica, desculpa, mas isso é jogar uma pedra no telhado dos outros quando a sua casa tem um teto de vidro enorme. Mas vamos continuar. São veterotestamentários, estão muito presos ao Antigo Testamento. Certo. Toda nós estamos presos à Bíblia. Ainda está
está escrava do Antigo Testamento. No caso dos adventistas, muito baseado na Ellen White, se não me engano. Ellen Goldwhite. E os livros delas acabaram influenciando e essa confusão veio de lá também. Deveras, deveras. Bom, primeiro eu quero dizer que não há confusão nenhuma, porque muitas pessoas que guardam o sábado não seguem Ellen White. Seria se somente os adventistas do sétimo dia guardassem o sábado. Mas nós temos várias denominações batistas do sétimo dia que não acreditam em Ellen White e guardam o sábado. E outra coisa, eu até convido você a assistir este outro vídeo, eu vou ver se eu consigo deixar aqui no card para você assistir, sobre esta acusação de que os adventistas guardam o sábado por causa de Ellen White. Na verdade, nós guardamos o sábado porque está na Bíblia. E não foi Ellen White quem trouxe a doutrina do sábado para o seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Padre, antes de falar da Igreja Adventista, você precisa conhecer um pouco mais a nossa história. Tá? Rachel Oakes era uma batista do sétimo dia que guardava o sábado, passou esta mensagem para um outro evangélico que não era batista, Frederick Wheeler, era um outro pastor, e o nosso pioneiro Joseph Bates viajou uma quilometragem muito alta, a pé, de trem, de cavalo, até chegar na cidade, porque ele ouviu falar, ele leu num panfleto acerca do assunto, e ele foi atrás, e ele disse, eu quero entender este assunto. E Frederick Wheeler foi quem passou as informações do sábado para o pastor, capitão Joseph Bates, e ele aceitou a mensagem, e foi ele quem trouxe a mensagem do sábado para o seio do adventismo, não Ellen White. Ellen White era metodista antes, e ela não tinha conhecimento ainda sobre a guarda do sábado. Foi Joseph Bates que trouxe o assunto para o seio adventista. Conhecer nossa história faz bem. Mas vamos continuar. Não só eles, mas uma grande parte das seitas continuam veterotestamentárias. Mas eu acredito que mas as testemunhas de Jeová são as duas grandes expressões. Mas se Jesus Cristo é o Senhor, e o Padre Guido explicou bem, não faz sentido mais nenhum nos retermos no sábado. Porque ele inaugurou o primeiro dia da nova história da humanidade. Determinado por ele, o primeiro dia é o dia definitivo para a nossa fé, até aquele dia definitivo na eternidade. É isso que deve ficar muito claro. Padre, você falou que Jesus determinou que este é o primeiro dia que deve ser guardado e que deve ser adorado, que foi estabelecido por Jesus este primeiro dia. O senhor poderia mostrar esse texto ou qualquer outro que me assiste? Há um texto que diga isso daí que o senhor falou? Porque eu nunca li em lugar nenhum esse texto. Eu nunca vi em canto nenhum tal texto. Que Jesus tenha ordenado, ou que ele tenha mandado, ou que ele tenha sancionado, ou que ele tenha aprovado a mudança do sábado para o domingo. O pastor Ageu fez um comentário similar, eu dei uma resposta para ele, vocês podem acompanhar também na minha playlist aí, a resposta respeitosa ao pastor Ageu. Ele disse que Jesus é o Senhor, e como Senhor ele pode mudar, só não mostrou um texto onde diz que ele mudou. O padre aqui fez a mesma coisa, o argumento é muito parecido. Jesus é o Senhor, se Jesus é o Senhor e ele é o Senhor, então ele pode alterar, ele alterou, só não mostrou o texto. Onde diz que ele alterou? Ah, ele ressuscitou. Não, eu sei que ele ressuscitou, também sei que ele morreu na sexta, e também sei que ele descansou na sepultura no sábado, mas em nenhum lugar diz que o fato de Jesus ressuscitar transfere a observância do sétimo para o primeiro dia da semana. Isso não é bíblico. Isso é tradição, conforme vocês mesmos dizem. Alguns tentam argumentar que a expressão Kyriake Hemera, que aparece em Apocalipse 1, verso 10, é uma referência clara ao domingo, porque os cristãos chamavam o domingo de o dia do Senhor. Eu quero dizer para você que isso é uma inverdade. Primeiro porque o pensamento dos cristãos, de alguns cristãos do primeiro século, não são padrão interpretativo das Escrituras. A Bíblia interpreta a si mesma, e não a Didaquê interpreta a Bíblia, e não Filo, e não Eusébio, e não qualquer pai da igreja interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesma. Então eu vejo entre irmãos tanto católicos quanto evangélicos, e principalmente os evangélicos, quando fala do sola escritura, citando Didaquê para dizer que o domingo era o dia do Senhor, que o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 10 é uma referência ao domingo, isso é completamente antibíblico. Mas eu quero mostrar para você ao longo da história como foi essa transição entre sábado e domingo. Como eu disse para você, não é correto afirmar que todos os cristãos passaram a guardar o domingo após a morte de Jesus. Olha o que diz o historiador Sócrates Escolásticos, do 5º século, acerca do assunto.
Embora quase todas as igrejas através do mundo celebrem os mistérios sagrados, a ceia do Senhor, no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e Roma, contudo, em função de uma antiga tradição, cessaram de fazer isto. Percebeu? Um historiador da época, um historiador do quinto século, menciona que os cristãos ao redor do mundo guardavam o sábado, ao passo que alguns cristãos de Roma e Alexandria estavam seguindo uma outra tradição, mas que ao redor do mundo, em vários lugares, se guardava o quê? O sábado. Então dizer que os cristãos guardaram o domingo depois da ressurreição de Nosso Senhor, não é bem assim não. Um grupo apostatou. Mas isso é bíblico. Vamos ver o que diz. A gente espera que os primeiros cristãos fossem todos fiéis em todas as coisas. Claro que não. A igreja que compreende o período inicial é a igreja de Éfeso. E olha só o que diz o Apocalipse sobre a igreja de Éfeso. Eu sei das tuas obras e o teu trabalho. Apocalipse capítulo 2, verso 2. E que não pode sofrer os maus, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, sofreste a paciência e tal. Agora, olha o que diz o verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Uou! Então, qual que é a característica básica da primeira igreja, a igreja apostólica, dessa igreja inicial, a igreja de Éfeso? Deixar o primeiro amor, deixar as primeiras obras. Volta atrás aí e faz o que é certo, mas não. Eles já começaram a praticar algumas coisas erradas. Então, quando eu vejo alguns cristãos chamando o domingo de dia do Senhor, logo no primeiro momento, já estava na palavra de Deus que isso aconteceria. São pessoas que começaram a introduzir coisas erradas. E a palavra de Deus diz, olha, vocês deixaram o primeiro amor, vocês começaram a praticar outras coisas. Volta para as primeiras obras. E eu quero ler, na sequência agora, vários textos. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Porque mostra que guardadores do sábado sempre existiram ao longo da história. Vamos ver alguns desses textos? No livro História Eclesiástica de Eusébio, olha o que ele escreveu. Então a semente espiritual de Abraão, os cristãos, fugiram para Pela, do outro lado do Rio Jordão, onde encontraram um lugar de refúgio seguro e assim puderam servir a seu mestre e guardar o seu sábado. Uou, que interessante! Então havia cristãos que guardavam sábado? Sim, eu estou falando de alguém da época. No segundo século agora, os cristãos primitivos tinham grande veneração pelo sábado e dedicavam o dia para devoções e sermões. Eles receberam essa prática dos apóstolos, conforme vários escritos para esse fim. Olha só que coisa interessante. Um livro contando da história, escrito no ano de 1701, quando nem existia igreja adventista. Ele não está ali defendendo a igreja adventista, mas ele já diz que os cristãos do segundo século guardavam o sábado. Ué, mas e o domingo? A gente vai entender como que ele foi introduzido. Mais um texto falando sobre essa questão, ali por volta dos séculos 2, 3 e 4. Desde o tempo dos apóstolos até o concílio de Laodiceia, no ano 364, a sagrada observância do sábado dos judeus persistiu, como pode ser comprovado por muitos autores, não obstante o voto contrário do concílio. Isso foi escrito em 1640. A igreja adventista não existia ainda não, tá? Então nós temos aí um historiador, alguém que pesquisou, descobriu que vários autores falam que os cristãos guardavam o sábado do sétimo dia da semana nos primeiros séculos, mesmo a igreja tendo tomado um voto contrário. Mais um, do século III. Pelo ano 225 d.C., havia várias dioceses ou associações da Igreja Oriental que guardavam o sábado desde a Palestina até a Índia. Nossa, que coisa interessante! Desde a Palestina até a Índia, várias igrejas guardavam o sábado. Estou falando do ano 225. As referências estão aí, caso você queira buscar as informações de historiadores. Eu não estou aqui citando fontes adventistas, tá? Século IV, vamos ver mais aí algumas citações. Na igreja de Milão,
o sábado era tido em alta consideração. Não que as igrejas do Oriente ou qualquer outra das restantes que observavam esse dia fossem inclinadas ao judaísmo, mas elas se reuniam no sábado para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Isso foi escrito pelo Dr. Peter Henley, História do Sábado, Londres, 1636. Uou! Então, não é um adventista falando? Não, é um historiador, é um pesquisador, alguém que escreveu no ano 1636 que os cristãos em Milão guardavam o sábado. Vamos ver mais um texto? Por mais de 17 séculos, a igreja da Abissínia continuou a santificar o sábado como dia sagrado do quarto mandamento. Isso foi escrito por Ambrósio de Morbius. Ambrósio, famoso bispo de Milão, disse que quando ele estava em Milão, guardou o sábado, mas quando passou a morar em Roma, observou o domingo. Isso deu origem ao provérbio: quando você está em Roma, faça o que Roma faz. Ainda uma citação de Henley, História do Sábado. Percebeu que coisa interessante? Até ditado popular virou. Quando o indivíduo guardava o sábado, depois começou a guardar o domingo. Ele morou numa cidade onde os cristãos guardavam o sábado. Depois foi para outra onde os cristãos guardavam o domingo. Então não foi muito bem assim uma substituição e os cristãos todos passaram a guardar o domingo. Foi assim não. Houve um período de transição, mas Deus sempre teve ao longo da história muitos cristãos que permaneceram guardando o verdadeiro dia do Senhor, apesar da igreja dizer que era outro dia. Agora vejam este outro texto aqui, escrito ali por volta do ano 335, 375, para a região da Pérsia, onde eles adoravam o sol. Vejam o que eles falam dos cristãos. Eles, os cristãos, desprezam o nosso Deus do sol, o Zoroastro. O venerado fundador de nossas crenças divinas não atingiu o domingo 1000 anos antes em honra ao sol, cancelando o sábado do Antigo Testamento? Os cristãos, contudo, realizam suas cerimônias religiosas no sábado. Olha só que interessante. Mais uma citação. Frumêncio, bispo da Etiópia do quarto século, ele disse: e nos reunimos no sábado, não porque estejamos infectados com o judaísmo, mas para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Agora vamos para o quinto século. Vamos ver se ainda haviam cristãos que guardavam o sábado. Agostinho, cujo testemunho é mais incisivo pelo fato de ter sido um devoto observador do domingo, mostra que o sábado era observado em seus dias na maior parte do mundo cristão. E aí você encontra a referência dos pais nicenos e pré-nicenos. No quinto século, a observância do sábado judaico persistia na igreja cristã. Nossa, que interessante. Até agora, século após século, vocês vão percebendo que haviam cristãos que guardavam o sábado. Vamos ver agora o século VI, o sexto século. Neste último exemplo, eles, a Igreja da Escócia, parecem ter seguido o costume do qual encontramos vestígios da primitiva igreja monástica da Irlanda, ou seja, afirmavam que o sábado era o sétimo dia, no qual descansavam de todas as atividades. Sobre Columba de Iona, nós lemos o seguinte: tendo trabalhado na Escócia por 34 anos, ele predisse clara e abertamente sua morte no dia 9 de junho, um sábado. Disse a seu discípulo de Ermite: este é o dia chamado sábado, isto é o dia de descanso, e como tal será para mim, pois ele colocará um fim aos meus labores. Que coisa interessante, não é? Séculos antes da Igreja Adventista sonharem em existir, pessoas guardavam o sábado. Vamos avançar para o século VII. Um texto muito parecido com o anterior, onde fala: parece ter sido costumeiro nas igrejas celtas dos primeiros tempos, tanto na Irlanda quanto na Escócia, manter o sábado judaico, como um dia de descanso do trabalho, e o domingo, comemorativo da ressurreição do Senhor, como regozijo, como exercício de adoração pública. Nesse caso, eles obedeciam ao quarto mandamento, literalmente do sétimo dia da semana. Olha que coisa interessante. Então a gente percebe que havia uma região onde pessoas estavam guardando os 2 dias, guardavam o sábado, o sétimo dia da semana, mas seguiam também a tradição de guardar o domingo. A gente percebe esta duplicidade aí na guarda destes dias semanais. Vamos ver este outro texto aqui do Papa Gregório I, que diz o seguinte:
Cidadãos romanos, chegou ao meu conhecimento que certos homens de espírito perverso têm disseminado entre vós coisas depravadas e contrárias à fé, proibindo que nada seja feito no dia de sábado. Como eu deveria chamá-los senão de pregadores do anticristo? Uou! Então, na época do Papa Gregório, havia irmãos que guardavam o sábado do Senhor e que muito provavelmente foram perseguidos. Vamos para o século VIII. Índia, China, Pérsia, etc. Abrangente e persistente foi a observância do sábado entre os crentes na Igreja Oriental e dos cristãos de São Tomás da Índia, que jamais estiveram ligados a Roma. O mesmo costume foi mantido entre as congregações que se separaram de Roma após o Concílio de Calcedônia, como, por exemplo, os abissínios, jacobitas, marionitas e armênios. Percebeu que cristãos que não estavam ligados a Roma guardavam o sábado? Interessante isso, não é? Várias regiões do mundo guardando o sábado. Vamos para o 9º século. O Papa Nicolau I, no 9º século, enviou ao príncipe governante da Bulgária um extenso documento dizendo que se devia cessar o trabalho no domingo, mas não no sábado. O líder da igreja grega, ofendido pela transferência do papado, declarou o Papa excomungado. Muito interessante este documento, porque mostra que a igreja grega reagiu de maneira muito forte, não é? Muito incisiva em relação às petições que o Papa fez para não guardar o sábado e sim guardar o domingo. Vamos para o 10º século agora. Os seguidores de Nestor não comem porco e guardam o sábado, não creem em confissão auricular e nem no purgatório. Interessante, cristãos no 10º século que não comiam carne de porco e guardavam o sábado. Será que eram adventistas embrionários? Vamos para o século XI. Margaret, da Escócia, em 1060, tentou arruinar os descendentes espirituais de Columba, opondo-se aos que observavam o sábado, o 7º dia, em vez de o domingo. Interessante, perseguição àqueles que guardavam o sábado no século XI. Século XII. Há vestígios de observadores do sábado no século XII, na Lombardia, diz a enciclopédia de Strong. Sobre os valdenses, em 1120, diz o seguinte: a observância do sábado é uma fonte de alegria. Por 20 anos, Pedro de Bruys agitou o sul da França. Ele enfatizava especialmente um dia de adoração reconhecido na época entre as igrejas celtas das Ilhas Britânicas, entre os seguidores de Paulo e da Igreja Oriental, isto é, o sábado do 4º mandamento, o 4º mandamento da lei de Deus. Que coisa interessante, não é? Que coisa interessante. Vamos avançar mais um século. Contra os observadores do sábado, Concílio de Toulouse, 1229, Cânon 3. Os senhores dos diversos distritos devem procurar diligentemente as vilas, casas e matas para destruir os lugares que servem de refúgio. Cânon 4. Aos leigos não é permitido adquirir os livros do Antigo quanto do Novo Testamento. As pessoas estavam adquirindo a palavra de Deus e estavam simplesmente entendendo as verdades que estavam ali. Deveriam guardar o sábado. Vamos mais um século à frente? Século XIV, em 1310, 200 anos antes das teses de Lutero, os irmãos boêmios constituíam 1/4 da população da Boêmia e estavam em contato com os valdenses que haviam em grande número na Áustria, Lombardia, Boêmia, norte da Alemanha, Turíngia, Brandemburgo e Morávia. Erasmo enfatizava que os valdenses da Boêmia guardavam o 7º dia, o sábado, de uma maneira estrita. Que coisa impressionante! Deus já tinha homens fiéis e leais naquele século que guardavam o sábado do Senhor, a despeito da igreja dizer que era outro dia. Só uma coisa, um detalhezinho rápido, estes homens não seguiam Ellen White não, viu? Ela nem era nascida. Vamos continuar. Século XV, Erasmo dá testemunho de que por volta do ano de 1500 os boêmios não apenas guardavam estritamente o sábado, mas também eram chamados de sabatistas. Veja o que diz o Concílio Católico realizado em Bergen, na Noruega, no ano de 1435. Estamos cientes de que algumas pessoas em diferentes partes de nosso reino adotam e observam o sábado.
A todos é terminantemente proibido, no cânon da Santa Igreja, observar dias santos, exceto os que o Papa, arcebispos e bispos ordenam. A observância do sábado não deve ser permitida sob nenhuma circunstância, de agora em diante, além do que o cânon da Igreja ordena. Assim, aconselhamos a todos os amigos de Deus da Noruega que desejam ser obedientes à Santa Igreja, não à Bíblia, mas à Santa Igreja, a deixar de lado a observância do sábado. E os demais proibimos sob pena de severo castigo da Igreja por guardarem o sábado como dia santo. E depois o padre Vander fala que nós estamos viajando quando estamos falando de perseguição. Padre, é fácil hoje, quando a Igreja não tem aquela mesma atuação que teve no passado, desde que o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, no ano de 1798, e desde então a Igreja não tem mais o seu poder como tinha, é fácil falar isso hoje. Mas a Igreja perseguiu e matou muita gente no passado. E isso não é adventista quem diz. É só qualquer pessoa pegar um livro de história que vai ver ali as muitas mortes e atrocidades que eram cometidas em nome da fé, com o nome de santa, porque não tinha nada de santo, Inquisição, onde se matou milhares de pessoas. Muitas delas porque queriam obedecer à palavra de Deus. Nós, adventistas, acreditamos tão somente que isto voltará a acontecer, que a ferida mortal, conforme está descrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, e que nós acreditamos foi dada ali no ano de 1798, ela será curada e voltará a ter perseguição pelos motivos muito semelhantes ao que houve no passado. Da mesma forma como a Igreja perseguiu e matou pessoas que decidiram obedecer a Deus, não observando um falso dia ou domingo, ela voltará, se unirá com aqueles que querem guardar o domingo para perseguir aqueles que, durante todos os séculos da história, observaram os mandamentos de Deus. Mas eu quero avançar mais um século para vermos se ainda tinham cristãos guardando o sábado. Século XVI, Noruega, 1544. Alguns de vocês, em oposição à advertência, guardam o sábado. Vocês devem ser severamente punidos. Quem for visto guardando o sábado pagará uma multa de 10 marcos. Liechtenstein, acho que é assim que se pronuncia o nome. Os sabatistas ensinam que o dia de repouso, o sábado, ainda deve ser guardado. Dizem que o domingo, como dia semanal de descanso, é uma invenção do Papa. Isso em 1590. A Igreja Adventista vai surgir em 1863. 1590 já haviam cristãos sinceros dizendo: ei, esse negócio de guardar o domingo é uma invenção do Papa, não da Bíblia. E depois uma pessoa ter coragem de disseminar a ideia de que nós adventistas guardamos o sábado porque somos influenciados por Ellen White, é desconhecer a história. É fechar os olhos àquilo que já passou. Em 1590 já haviam cristãos sinceros que reconheciam o que a própria igreja reconhece hoje, que foi ela quem fez a alteração, que foi ela quem mudou. Na Índia, Francisco Xavier, famoso jesuíta, chamado para a Inquisição que foi preparada em Goa, na Índia, em 1560, para verificar a maldade judaica, a observância do sábado. Então foi enviado um jesuíta para ir lá fazer esta inquisição. Então você percebe que é um assunto realmente que perpassou não somente vários séculos, mas compreendeu vários países. Continuemos. Olha o que os nossos irmãos na Abissínia declararam em 1534, a corte de Lisboa. Olha como eles tinham convicção de sua fé. Veja, não é pela imitação dos judeus, mas em obediência a Cristo e seus apóstolos, que observamos este dia, o sábado. Eles não guardavam o domingo e muitos deles foram perseguidos e mortos. Século XVII. Cerca de 100 igrejas guardadoras do sábado, a maioria independentes, prosperam na Inglaterra nos séculos XVII e XVIII. Pesquisador e historiador, está aí a referência, você pode conferir. Século XVIII, na Alemanha. Vamos ver mais um texto. Eu não sei a pronúncia se é essa, mas acredito que seja Tennhard, de Nuremberg, adere estritamente à doutrina do sábado por ser um dos 10 mandamentos. Antes de Zinzendorf e os morávios de Belém, Pensilvânia, iniciassem a observância do sábado e prosperassem, havia um pequeno grupo de alemães observadores do sábado na Pensilvânia. Está aí a referência para você também conferir. Mas um texto diz:
os abissínios e muitos do continente europeu, especialmente na Romênia, Boêmia, Morávia, Holanda e Alemanha, continuaram a guardar o sábado. Onde quer que a igreja de Roma predominasse, esses sabatistas eram penalizados com o confisco de suas propriedades, multas, encarceramento e execução. A igreja matava. Vamos para o século XIX? Leiamos. Os Taiping, quando interrogados sobre a observância do sábado, responderam que, em primeiro lugar, porque a Bíblia o ensina, e em segundo, porque seus ancestrais o guardavam como dia de culto. Eu não vou falar do século XX, porque aí a Igreja Adventista já vem à existência e você sabe que nós guardamos o sábado. Mas uma coisa é muito interessante. Durante todos os séculos, houve observadores do sábado. Pessoas que guardavam os mandamentos do Senhor. Dizer que isso é coisa de adventista, que foi o adventista que criou, que foi coisa de Ellen White, é desconhecer a história. Agora, eu falava do período de transição. Eu quero voltar aí ao primeiro século só para que você entenda como que foi esta mudança do sábado para o domingo. Veja o que esse historiador fala sobre os cristãos da igreja primitiva. Enquanto os cristãos judeus da Palestina retiam toda a lei mosaica e, consequentemente, as festividades ou as festas judaicas, os cristãos gentios, preste bastante atenção. Por quê? Porque tem muita gente dizendo por aí, não, os gentios não guardavam sábado, Paulo nunca ensinou gentio nenhum a guardar sábado, os gentios guardavam, era o domingo, ou não guardava dia nenhum. Mas olha o que diz esse historiador. Os cristãos gentios observavam também o sábado e a Páscoa, com referência às últimas cenas da vida de Cristo, mas sem a superstição judaica. Então eles não guardavam todas as festividades judaicas, mas eles praticavam a Santa Ceia e observavam o sábado. Eu estou falando aqui de um historiador e não de um texto adventista, tá? Alguém que pesquisou e percebeu que haviam sim gentios que guardavam o sábado. Olha esse outro texto aqui que fala acerca de Policarpo, aquele discípulo de João. E no sábado, quando a oração se fazia muito tempo de joelhos, ele, como era seu costume, falando de Policarpo, levantou-se para ler, e todos os olhos estavam fixos nele. E no sábado seguinte, ele disse, ouçam a minha exortação, amados filhos de Deus. Admoestei-os quando os bispos estavam presentes e, mais uma vez, exorto-os a caminharem decorosa e dignamente no caminho do Senhor. Percebeu aí? Coisa interessante, não é? Policarpo, discípulo de João, associado aí à guarda do sábado. Um escrito não feito pela Igreja Adventista, um historiador, um pesquisador, é quem fala sobre o assunto. Olha o que o historiador alemão Bauer afirma acerca da observância do sábado na Ásia. A observância do sábado pelos cristãos parece ter encontrado algum favor na Ásia, no segundo século. Então você vai perceber que, ao longo da história, sempre Deus teve pessoas que foram observadores fiéis do mandamento do Senhor, o quarto mandamento, o sábado. Agora, no início, nos primórdios do cristianismo, no primeiro século, os cristãos eram associados aos judeus e eram perseguidos pelo Império Romano. Para que eles não fossem perseguidos, muitos começaram então a guardar o dia de domingo. Mas não foi assim, eu guardo o domingo e não guardo mais o sábado. Guardavam os 2 dias. Houve uma transição, ok? E aí então depois é que eles, chegando à época de Constantino, passaram a obrigar a guarda do domingo e não a observância do sábado. Entretanto, conforme eu mencionei para vocês no início desse nosso estudo, alguns cristãos e romanos em geral chamavam o domingo de o dia do sol. Como eu disse, queria apresentar algum texto que falasse sobre isso. Já apresentei o Códice Justiniano e apresento para vocês agora um texto escrito no 2º século por São Justino, ali por volta do ano 153 e 155, que diz: no dia dito do sol, todos aqueles dos nossos que habitam as cidades ou os campos se reúnam no mesmo lugar. Leiam-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. Quando a oração está terminada, são trazidos vinho e água. Nós nos reunimos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia, aquele em que Deus transformou as trevas e a matéria para criar o mundo, e também porque Jesus Cristo, Salvador, ressuscitou dos mortos nesse dia mesmo. Fazendo um contraponto a este texto de Justino, olha o que Orígenes declara. Abandonando, portanto, a observância judaica do sábado, vamos ver que tipo de observância do sábado é esperado do cristão.
no dia de sábado, nenhuma atividade mundana deveria ser feita. Se, portanto, desistindo de todas as obras mundanas e não fazendo nada mundano, mas estando livre para as obras espirituais, você vem à igreja, ouve as leituras divinas e discussões e pensa nas coisas celestiais, dá atenção à vida futura, mantém diante dos seus olhos o julgamento vindouro, desconsidera as coisas presentes e visíveis em favor do invisível e do futuro, esta é a observância do sábado cristão. Então veja que aqui ele faz um contraponto entre a maneira como o judeu guardava o sábado e as muitas regras que eles mesmos criaram, que eram tradições e não mandamento bíblico, e a maneira verdadeira como o cristão deveria guardar este dia. Muito interessante essa fala de Orígenes. Mas veja esse texto onde fala dos 2 dias como sendo guardados no primeiro momento. As constituições apostólicas, documento cristão escrito na Síria por volta do ano 250 d.C., prescreviam a guarda tanto do sábado quanto do domingo. Veja o que diz. Deve-se guardar o festival do sábado, 7º dia, e do dia do Senhor, domingo, porque o primeiro é o memorial da criação e o último da ressurreição. Deixe-se que os escravos trabalhem 5 dias, mas no sábado, no dia do sábado, e no dia do domingo, que eles tenham folga para irem à igreja, para instrução em piedade. Percebeu aí que coisa interessante? Então, a gente percebe que havia a guarda dos 2 dias. Interpretar Apocalipse capítulo 10 com base em alguns cristãos que passaram a guardar o domingo para dizer que essa expressão na mente de João, que era um guardador dos mandamentos de Deus, queria que remera o dia do Senhor, como alguns fazem, tentando impor de que os cristãos todos guardavam o domingo, que no primeiro século se guardava o domingo, que houve a mudança e que essa expressão queria que remera o dia do Senhor era uma expressão que ligava necessariamente ao domingo, não é verdadeira. Primeiro, por quê? Porque nem todos os cristãos guardavam o domingo e nem todos tinham essa visão de que o dia do Senhor era o dia de domingo. A princípio, eles começaram a guardar 2 dias, alguns permaneceram fiéis guardando somente o sábado. Só então, no Édito de Constantino, lá no ano 321, no dia 7 de março, é que o domingo passa a ser obrigatório e a guarda do sábado passa a ser, então, proibida. Então a gente vai perceber que até lá haviam cristãos que guardavam o sábado e o domingo, haviam cristãos que eram fiéis somente ao sábado. E na verdade, como eu mostrei para vocês, todos os séculos, em todas as eras, Deus teve os seus filhos fiéis, que observaram o sábado do Senhor. Mas a Igreja Católica, ela promulgou de fato uma ordenança de que deveria se guardar o domingo ao invés de sábado, no dia 7 de março de 321 com Constantino. Antes, se guardava o domingo? Tinha algumas pessoas que guardavam o domingo sim, com medo, da perseguição. Tinham outros que permaneceram fiéis. Então, não pegue os infiéis para impor ao texto de Apocalipse capítulo 1, verso 10, a expressão Kyriake remera, o dia do Senhor, para impor que a visão dos infiéis de que o domingo era o dia do Senhor era a visão de João. Porque haviam fiéis que acreditavam que o dia do Senhor era o sábado. Sempre houve. Deus sempre teve os seus filhos fiéis em todos os tempos, em todos os séculos, em todos os lugares. Que Deus abençoe você. Eu espero ter te ajudado com este vídeo. Espero que você cresça, que você continue avançando no conhecimento da palavra de Deus. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.